Olá, gente. Bom dia. Eu estou iniciando hoje esse projeto do livro do Hamed, que chama Prazeres da Alma. É um livro que eu gosto muito, que eu conheço há alguns anos, que eu já presenteei alguns amigos queridos. Tanto que nesse momento eu estou, inclusive, sem o livro físico, estou aqui com o livro digital. E nada melhor do que começar falando sobre a alegria. Antes disso, eu vou comentar só um pouquinho por que ele escolheu esse nome, Prazeres da Alma. E aí ele fala que esses prazeres da alma seriam mais no sentido de revelação das nossas potencialidades. Então, esses prazeres seriam esses potenciais inatos que tem dentro da gente, só que por um motivo ou por outro, às vezes a gente não usa, às vezes a gente esquece, deixa de lado ou não se faz revelar, né? Porque e eu gosto muito quando Michelangelo usa uma frase que ele diz mais ou menos assim: observei o anjo gravado no mármore até que eu o libertasse. Então, para mim, as potencialidades humanas, elas são basicamente isso. É como se a gente fosse uma pedra bruta e como se ao longo do tempo nós mesmos, nos lapidando, através dos processos, através das pessoas, através das circunstâncias e das situações, a gente fosse se lapidando e se transformando nessa nossa melhor versão, né? Nisso que Michelangelo, ele sempre dizia, assim, nas obras dele, né? Ele era pintor, ele era escultor também, mas sobretudo com as esculturas, ele falava muito isso, olha, eu já vejo a obra pronta, e o meu trabalho é simplesmente de tirando esses excessos. E acho que a gente pode fazer essa analogia com a nossa vida. Em geral, todos esses potenciais a gente já tem dentro de nós. Só que por motivos vários, a gente acaba ao longo da nossa vida deixando isso um pouco adormecido, ou porque é, sobretudo, um processo de reforma íntima, né? Através da reforma íntima, desse autoconhecimento, que a gente vai se revelando, descobrindo quem nós somos, descobrindo esses potenciais que estão ali prontos para ser usados e que às vezes a gente é, não faz uso deles, que era o que a gente mais deveria fazer, porque é o que tem mais de bonito em nós, né? Então, vamos começar hoje falando sobre alegria. E é um tema bastante interessante, a ótica que ele coloca. E Hamed sempre fala isso, né? Que ele vai trazer novas abordagens compatíveis com aquilo que ele viveu ao longo das vidas dele. Então, eu gosto muito quando ele fala que não tem conceitos absolutos e estáticos, né? E que nada obsta que ao longo do tempo isso vai sendo modificado, isso vai sendo acrescentado, porque a nossa experiência como seres imortais é única. Ao longo da vida a gente vai construindo, vai se dando esse processo de se moldando mesmo, acrescentando experiências, e nesse processo de lapidação, sobretudo, que a gente saiba tirar os excessos, tirar as coisas que a gente julga como não tão boas assim, né? Mas que vai integrando isso dentro da gente, a parte boa e a parte ruim, lapidando esse ser único, mas com certeza nesse processo evolutivo. Bom, então vamos começar falando sobre alegria. Eu vou ler e vou parando para fazer alguns comentários. Alegria. Alegria, como experiência de religiosidade, é um valor que não tem preço. Essa sensação da alma, mais do que qualquer outra coisa, contagia e abranda o coração dos homens. A maioria das pessoas tem uma visão distorcida da alegria, pois a confunde com festas frívolas e divertimentos que provocam sensações intensas, risos exagerados, enfim, satisfações puramente emocionais. Aliás, não há nada de errado em ser jovial, bem-humorado, festivo e risonho. Sentir as emoções terrenas inclui-se entre as prerrogativas que o Criador destinou às suas criaturas. Vivenciar a normalidade das sensações humanas é um processo natural, estabelecido pela mente celestial. Eu gosto quando ele já começa essa comparação do que normalmente a gente denomina como sendo alegria, né? E ele já vem dizendo que, na verdade, isso não é alegria, isso talvez seja euforia, isso talvez seja entusiasmo, né? Que seriam essas festas, que seriam todas essas situações e circunstâncias que nos causam sensações muito intensas, risos muito exagerados, essas satisfações como se fossem transitórias, mas que nos dão muito prazer.
Eu gosto quando ele fala que, na verdade, isso faz parte da experiência humana, que isso faz parte do ser humano, de estar encarnado, que isso faz parte da nossa experiência, né? Então, tudo bem vivenciar isso, mas que a gente não coloque isso como centro da vida e tampouco entenda que isso seja alegria. A alegria é algo que vai além desse entusiasmo, né? Vamos continuar, então. Talvez as religiões fundamentalistas tenham mesclado as ideias contidas nas palavras alegria e tentação. Na realidade, o mestre ensinava a seus seguidores que vivessem com alegria. E aí ele cita uma passagem: Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós, disse Jesus, e vossa alegria seja plena. A verdadeira alegria está associada à entrega total da criatura nas mãos da divindade, ou mesmo à aceitação de que a inteligência celestial a tudo provê e socorre. E a confiança integral em que está tudo justo e certo, e a convicção ilimitada nos desígnios infalíveis da providência divina. Então, bonito quando ele vem agora, nesse momento, categorizar, né, o que para ele seria alegria, o que ele entende por alegria. Que é essa aceitação serena de que tudo que acontece na nossa vida, de que quem nós somos e de tudo que nos acontece é aquilo que teria que acontecer. Essa aceitação da vontade divina a nosso respeito. Isso não significa uma estagnação, um conformismo, mas, sobretudo, uma aceitação. E baseado nesse paradigma da reencarnação, que a gente sempre fala aqui, da imortalidade da alma, é entender que a gente não está encarnado aqui na Terra à toa. A gente está encarnado na família, nas circunstâncias, na situação, no trabalho, vivenciando todas essas outras relações que existem na nossa vida com propósito. A gente não está nesse lugar à toa, né? Então, a alegria é, sobretudo, essa aceitação serena de que os planos de Deus a nosso respeito não erram. Isso não significa que a gente não possa modificar aquilo que esteja sob o nosso poder, né? Mas que a gente não tem controle de tudo. E de que fazer essa aceitação é realmente trazer para dentro de nós essa alegria, né? Eu comparo como se fosse essa paz de consciência, né? Essa consciência tranquila de que, independente das circunstâncias, independente da forma como as coisas estão acontecendo, eu estou dando o meu melhor. Eu estou entendendo, eu estou aceitando que aquilo realmente é necessário para que eu possa vivenciar. Então, é modificar um pouco desse conceito, talvez atual, que a gente tenha de alegria, né? De que seria esse prazer. Então, não seria esse prazer. Esse prazer, quando ele existir, que bom, que possamos aproveitar, né? Mas que quando não tiver esse prazer, e que também vai fazer parte da vida, que a gente saiba ter essa serenidade, ter essa aceitação de que tudo está acontecendo como deveria e de que é nosso papel lidar com isso da melhor forma possível e nos tornarmos uma pessoa melhor, né? Eu sempre falo que como é que a gente vai passar pela vida, pelas experiências e nos tornarmos pessoas piores, mais amarguradas, desacreditados no mundo? Não é isso que Deus quer de nós, né? E aí é passar a fazer essa autoobservação. As circunstâncias, as pessoas com quem eu convivo, as situações, elas estão me deixando uma pessoa melhor? Porque, gente, as coisas não vão ser do modo como a gente quer o tempo todo. E aceitar isso já é um bom caminho andado. E depois de fazer essa aceitação, é de entender como é que dentro dessas possibilidades que eu tenho aqui, eu posso conseguir um modo de evoluir, de me tornar uma pessoa melhor, sobretudo que rastro eu quero deixar no mundo, sabe? Porque se eu não estou aqui à toa, se as experiências que me acontecem, se a família que eu tenho, se as relações que eu possuo, elas estão aqui para me tornar alguém melhor, elas não estão aqui à toa, como é que eu vou passar por essas circunstâncias, por essas situações, né? Então, é mais ou menos sobre isso. A entrega total nas mãos da divindade, de Cristo, né? De Deus. E aí ele vem falar. A palavra aleluia tem origem no hebreu, aleluia, que significa louvai com júbilo o Senhor.
tem sido usado como cântico de alegria ou de ação de graças pela liturgia de muitas religiões a fim de glorificar a Deus. A designação Sábado de Aleluia, utilizada pela Igreja Católica, tem como fundamento a exaltação à alegria, visto que nesse dia se comemora o reaparecimento de Jesus depois da crucificação. Então, como os significados não são à toa, né? E de como as várias religiões ao longo do mundo inteiro vão compartilhando talvez esse mesmo significado, né? Que essa alegria seria o quê? Esse aleluia, né? Inclusive comemorado pela Igreja Católica, é o reaparecimento de Jesus depois da crucificação, que é exatamente o entendimento, talvez dos mais supremos, né? De renúncia, de amor, mas de entrega às circunstâncias, mas de uma forma a vivenciar aquilo em totalidade, entendendo que mesmo os momentos mais difíceis, eles são necessários, eles vão trazer o aprendizado que a gente precisa, né? Ele continua: viver em estado de alegria é estar plenamente sintonizado com a nossa paternidade divina através das mensagens silenciosas e sábias que a vida nos endereça. Então, sobretudo, eu costumo dizer que é você se reencontrar com a vida, é ter esse encanto, sabe? Eu me lembro que um momento muito desafiador da minha vida, eu recebi uma mensagem muito bonita, que falava que a beleza em todos os lugares e que bastava que eu tivesse olhos de ver. Então, eu acho que voltando àquele conceito de Michelangelo, é tirar os excessos e encontrar realmente a essência das coisas. Então, ainda aquilo que às vezes eu via como não bom, tinha uma beleza oculta, porque é o significado, talvez, simbólico da vida, de que as coisas não são preto no branco. Uma flor não é somente uma flor, e um acontecimento ruim não é somente um acontecimento ruim. Tem ali uma harmonia por trás das coisas. Então, é passar pelas situações, sejam elas prazerosas ou caóticas, entendendo que tem esse significado oculto, que se a gente tiver esses olhos de ver, esses ouvidos de ouvir também, a gente vai encontrando ao longo do tempo essas respostas que a vida tem para nos dar e que estão em todos os lugares, se a gente realmente estiver sintonizado com isso. A entrega a Deus é a base de toda felicidade. No entanto, o problema reside em algumas religiões que recomendam a entrega não a Deus, mas a mandatários ou representantes divinos, ou mesmo a congregações doutrinárias que impõem obediência e subordinação aos seus diretores. Então, é transformar essa paternidade divina que todos nós compartilhamos, né, dessa divina essência, e seria uma crítica, então, né, que ele faz a esses ditos mandatários, porque, na verdade, a nossa conexão, ela não tem que ser a um doutrinador específico, né, mas a Deus. Essa ligação que vai ser tão nossa, através da oração, através da meditação, né, através da nossa própria vivência com a vida, mas de ir criando mesmo essa relação estreita com Deus e que vai ser essa ligação direta, a gente não precisa desses intermediários. Claro que, vez ou outra, esses intermediários podem facilitar o nosso entendimento, a nossa compreensão, podem nos dar algum alento, né? Mas, sobretudo, entender que, no final das contas, essa conexão ela é direta com Deus. Não deixar, porque de resto é tudo transitório, gente. E todas as pessoas, todos esses mandatários são imperfeitos, né? Em maior ou menor grau, todos eles têm as suas dificuldades, têm as suas imperfeições. Então, às vezes é focar muito em uma coisa que, na verdade, em uma coisa, em algo, em alguém, em dogma, quando, na verdade, é além, né? Essa ligação, essa relação direta com Deus, que é isso que a gente deveria criar e fortalecer todos os dias, né? Condutas semelhantes acontecem em seitas ou em grupos dissidentes de uma religião em que há uma entrega incondicional dos adeptos ao líder religioso e que resulta inicialmente numa suposta sensação de alegria e de satisfação. Na realidade, quando existe subordinação na nossa entrega a Deus, ela não pode ser considerada real, pois mais cedo ou mais tarde a criatura vai notar que está encarcerada intimamente e que lhe falta a verdadeira comunhão com o Criador. Então, é basicamente isso, né? Tirar esses excessos e realmente estabelecer essa conexão direta com Deus,
estabelecer essa comunhão, e que é talvez um dos maiores desafios que a gente tem, porque todas as coisas vão passar, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, sejam as pessoas, sejam as circunstâncias. O que vai ser mantido mesmo, no final das contas, somos nós como seres mortais, e com certeza, cada vez mais essa ligação estreita que a gente tem com Deus, né? Com o divino. Viver em estado de graça ou em comunhão com Deus é estar perfeitamente harmonizados com a nossa natureza espiritual. É a alegria de repetir com Jesus: eu estou no Pai e o Pai está em mim. A felicidade é um trabalho interior que quase nunca depende de forças externas. Deus representa a base da alegria de viver, pois a felicidade provém da habilidade de percebermos as verdadeiras intenções da ação divina que habita em nós e do discernimento de que tudo que existe no universo tem a sua razão de ser. Então, é realmente esse estado de graça, foi o que eu falei com vocês, né? Poderia ser esse estado de encantamento com a vida, de comunhão mesmo, de entender que tudo que existe no universo está em perfeita harmonia, mesmo que aos nossos olhos ainda muito imperfeitos, entenda aquela situação ou a veja como sendo um mal, como sendo um caos, como sendo um conflito. Sobretudo por detrás de todas essas coisas, existe a harmonia e a vontade de Deus interagindo para que a gente possa crescer e evoluir, né? Eu gosto quando a Lúcia Helena Galvão, e eu cito muito ela, porque eu gosto bastante, quando ela fala exatamente dessa nossa necessidade de vivenciar as experiências de uma forma a entrar no fluxo da vida. O fluxo da vida seria, então, entender essa beleza oculta que reside em todas as coisas que existem no universo. E que a nossa tarefa seria exatamente essa. É como se todas as pessoas, todas as situações, elas tivessem um sentido que às vezes a gente não percebe, mas que ele está ali. E que a gente é como se a gente viesse mesmo com esse cartão cifrado. Olha, eu como indivíduo, eu preciso, para a minha evolução, de passar por tais experiências. Então, a vida vai trazendo essas coisas, exatamente para que eu possa me aprimorar. E, às vezes, isso vem acompanhado de dor, mas, sobretudo, que a gente possa ver esses aprendizados por trás de todas aquelas coisas, né? Então, eu acho que talvez seja passar pela vida de uma forma mais amena, de uma forma mais tranquila, entendendo que tudo que tem que acontecer vai acontecer. Que a gente possa, nesse meio tempo, se a gente puder, cada vez mais aprender com as experiências, para que não precise repetir, porque às vezes a gente vem de um padrão de repetição de tanto tempo, porque não conseguiu entender que, na verdade, precisava mudar para um padrão superior, seja de entendimento, seja de perspectiva, e a gente fica ali estagnado naquele padrão, né, que a gente convencionou, de zona de conforto, de não aprendizado, de querer passar pela vida de uma forma que não tem esses altos e baixos, e, gente, vai ter. E aceitar que a vida é cíclica, que as coisas realmente vão passar, que a nossa vida é feita de picos e de vales, né? Daquilo que é bom e daquilo que é ruim, mas, sobretudo, talvez, começar a criar uma percepção de ser tal qual um sol, sabe assim? Quando eu estou passando pelas experiências, pelos altos e baixos da vida, se eu tiver muito identificado com essa experiência aqui terrena, sem considerar os meus valores espirituais, imortais, aquilo que eu tenho que aprender, o quão apegado a essas experiências eu também não vou ficar. Então, quando tiver prazer, vai ser muito prazer, quando tiver dor, vai ser muita dor. E a alegria, ao que me parece aqui nesse texto do Hamed, que outros filósofos também vão dizer isso, seria sair dessas polaridades, né? Que seria essa euforia e essa tristeza profunda e ir para um centro superior, mais acima, que seria essa alegria. E essa alegria de que eu vou passar pelas experiências, sim, as coisas às vezes elas vão ser dificultosas, sim, mas que eu posso, ao manter esse ponto central, ao tentar não me agitar tanto com aquilo que eu considero bom ou mal, porque também é muito relativo, aquilo que eu considero bom, às vezes, sobre o aspecto
da reencarnação, sobre o aspecto da imortalidade, não é uma experiência que, no final das contas, vai me trazer um bom aprendizado, e às vezes as grandes dores nos trazem imensos aprendizados. Então, aquilo que para a gente é um mal, aquilo que para a gente é uma perda, na verdade é um ganho espiritual tremendo, né? Então, e passando pela vida mesmo, tentando achar esse centro, tentando achar esse norte, e em a vida passando, né, pelos picos e pelos vales, ali, a gente está ali com o sol central, de uma forma mais constante, e aí a configuração do terreno ela também vai se tornando menos pedregosa, sabe? Então aquilo que era muitos altos e baixos, de repente fica um terreno um pouco mais sem tantos sobressaltos, porque eu entendi que a minha alegria não reside nessas circunstâncias, que eu posso aproveitar quando estiver bom e que quando estiver ruim que eu possa extrair os aprendizados, mas ficar ali nesse ponto central de que me conheço, de que sei que a vida está me levando para um lugar além, ainda que eu não saiba direito, e acontece muito isso, né, gente? Às vezes a gente está passando por situações e vendo de perto tudo escuro, tudo difícil, a gente não tem essa percepção de para onde eu estou indo, isso realmente está me levando para um lugar maior, e tem ali Deus, né, sobre outra perspectiva, muito mais alto, muito mais além, vendo coisas que a gente não vê, e que sabe que está sendo guiado para o caminho certo, para aquilo que deve ser. O homem carrega na sua consciência a lei de Deus, afirmam os espíritos superiores a Allan Kardec. A lei natural é a lei de Deus, e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz, senão quando se afasta dela. Então, no livro dos Espíritos, eles falam mais ou menos isso, né? Os espíritos superiores que respondem a pergunta. A nossa infelicidade, ela reside, senão quando a gente se afasta daquilo que é a vontade de Deus a nosso respeito. Alegria, como experiência de religiosidade, é um valor que não tem preço. Essa sensação da alma, mais do que qualquer outra coisa, contagia e abranda o coração dos homens. Ninguém fica feliz por decreto. Sente imensa satisfação apenas quem está iluminado por essa chama celeste. Rejubila-se realmente aquele que se identificou com a divindade e descobriu que a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. A alegria espontânea realça a beleza e a naturalidade dos comportamentos humanos. Cultivar o reino espiritual em nós facilita-nos a aprendizagem de que a alegria real não é determinada por fatos ou forças externas, mas se encontra no silêncio da própria alma, onde a inspiração vibra incessantemente. Então, eu vou ler de novo essa última parte que eu achei muito bonita. Cultivar o reino espiritual facilita-nos a aprendizagem de que a alegria real não é determinada por forças ou fatos externos, mas se encontra no silêncio da alma, onde a inspiração divina vibra incessantemente. Que bonito, né? É bem isso, é encontrar o nosso norte, que passa a vibrar cada vez menos, a despeito do que acontece no exterior, apesar de tudo que acontece no exterior, a gente está ali sereno, com essa alegria de que tem feito o nosso melhor, de que tem cumprido o nosso papel no mundo, né? E é sobre tudo isso, que a gente possa entender aquilo que a gente pode deixar para o mundo, sabe? No final das contas, é aquilo, qual é o seu rastro? Qual é o rastro que você tem deixado no mundo? É de ser uma pessoa melhor? É de proporcionar melhorias no seu próximo, melhorias ao seu redor? Né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões, né? Que a gente cada vez mais possa dormir com essa sensação de dever cumprido e que, sobretudo, a gente possa aprender alguma coisa todos os dias. E, gente, servir ao mundo, sabe? É uma forma de conquistar essa alegria. E esse servir não precisa ser algo grandioso, miraculoso, não. É talvez entender, assim, como sentido de vida, que eu procure todos os dias aprender, seja alguma coisa boa, de ver alguma coisa boa, ou aprender algo que eu vi no meu dia que foi bom, mas, sobretudo, numa situação difícil, aprender. Da próxima vez eu vou fazer um pouquinho melhor, da próxima vez eu vou fazer um pouquinho diferente, da próxima vez já vai ser um pouquinho mais fácil, porque eu vou me propor a fazer tal coisa.
e a servir, né? E esse servir não precisa ser, como eu disse, realmente grandes coisas, não. De se propor, talvez, a fazer um café para alguém, fazer uma comida gostosa, dar o seu assento no ônibus, fazer uma gentileza no trânsito, deixar um carro passar na nossa frente, sabe? E de ir nos nutrindo dessas coisas, de que todos os dias a gente está se transformando e está dando o nosso melhor para o mundo. Porque imagina, se a gente realmente acredita em outras vidas, se a gente realmente acredita que tudo tem um sentido de ser na vida, como é que a gente vai terminar essa vida sem ter se tornado alguém melhor? Então, às vezes, esses pequenos desconfortos que a gente vai se proporcionando, que para a gente é desconforto, porque, mas ninguém faz, por que eu vou fazer? Porque isso vai me tornar alguém melhor, porque no final das contas eu sei que é isso que gostariam que fizessem por mim, então eu também vou me doar um pouquinho. E o quanto mais disso a gente não recebe, porque a gente não pensa que quando a gente está servindo as coisas, as pessoas, sobretudo a gente está se fazendo um bem e depois está fazendo esse bem para o mundo, porque é algo que a gente sempre diz aqui, seja quando eu mando uma energia positiva, quando eu faço uma oração para alguém, ou mando uma vibração legal para alguém, primeiro eu sou inundada por essa sensação e depois eu distribuo ela no mundo. Da mesma forma, quando eu faço algo ruim, quando eu penso negativo, quando eu tenho algum outro sentimento não tão bom, primeiro eu inundo o meu ser. Então, primeiro eu me contamino e depois eu contamino o mundo. E é entender isso. Quando eu sirvo, eu estou servindo sobretudo a mim, sobretudo a Deus e depois ao mundo. Então, é isso. Que essa reflexão tenha sido útil a vocês, que de algum modo tenha trazido algum alento. E saber, gente, que nós somos a soma de milhões de pessoas que já passaram pela nossa vida, seja nessa vida, seja em outras vidas, né? E que isso é o melhor que a gente conseguiu lograr, essa nossa atual encarnação, e que a gente possa conseguir evoluir, talvez um pouquinho melhor, de uma forma um pouquinho mais fácil, a partir do momento que a gente se propõe a essas mudanças. Eu desejo isso, essa alegria serena, esse norte que a gente vai encontrando, errando, acertando, mas sobretudo aprendendo, né? Então é isso, que vocês possam cultivar essa alegria e tirando esses excessos. Ser como Michelangelo, né? Eu estou construindo a minha própria escultura, que sou eu mesmo, então estou tirando os excessos. E quando a obra-prima está perfeita, com certeza a alegria está ali manifestada, com certeza. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até logo.